Olá, estamos aqui de volta no Pode Falar em Direito com o Dr. José Feliciano de Carvalho Júnior, que no momento está ausente. E hoje nós estamos tendo o privilégio, a honra de conversar com a doutora Georgia Carioca, que está nos dando o seu testemunho da sua trajetória profissional como mulher advogada. Mulher, mãe de família, não é? Assim, que teve a coragem de largar um emprego estável para se aventurar na advocacia e se consagrou, está dando certo e hoje é um exemplo a ser seguido e que nos serve de inspiração a todos nós, quer sejamos homens ou mulheres. Muito bem, doutora Georgia. Hoje a senhora é advogada, senhorita, senhora, né? Você é muito Uhum. nova, né? Assim, hoje você é uma advogada que atua em que área? Qual área que você gosta de atuar? Eu adoro planejamento sucessório. Na verdade, eu sou uma advogada civilista de coração, né? Meu coração é do direito civil e nesses 10 anos de carreira, no início você fica bebendo de alguns, né, de alguns, algumas áreas e você vai se identificando. E eu passei a entender que o direito, o planejamento sucessório, ele abraça o direito civil quase na sua integridade, porque Sim, ele trabalha com direito de família, com direito empresarial, com direito com sucessões, com sim, inventários, né? E eu sou uma mulher muito prática. Então, a minha praticidade, que eu olho para a minha vida, em termos de, digamos assim, de necessidade de ter as coisas saneadas, sim. fluidas, né? Decididas, eu entendo, eu comecei a me apaixonar pelo direito, pelo planejamento sucessório como forma, né, de apoiar, de ajudar as pessoas a organizarem, a ter uma vida mais fluida. A Sim, palavra que eu entendo do planejamento sucessório é a fluidez que você precisa, porque o que você faz a vida toda e ao final você deseja é amparar sim, a sua família, amparar a si mesmo, né, para a sim, sua terceira idade e deixar as coisas resolvidas. sei. Então eu comecei a entender a beleza e me apaixonei pelo planejamento sucessório nas várias formas, desde um saneamento Sim, inicial, transitório, vários instrumentos jurídicos que você vai costurando, escutando o cliente, porque assim, minha percepção de planejamento sucessório é uma percepção muito subjetiva, muito humanizada, sei. que vem de trás para frente, né? Assim, ou seja, é você compreender o ser, dinâmica familiar, quais são os propósitos daquela família, né? Sim, O que é que realmente, o que é que se deseja proteger, né? E a partir de então, sanear algumas questões, apoiar no saneamento e quando não conseguir trabalhar digamos assim, como advogada, né, na sim, advocacia, porque a gente sabe que tem muitos conflitos, trabalhar com uma equipe multidisciplinar sim. que possa trabalhar pontuais, questões pontuais. Eu entendo, Feliciano, a beleza do planejamento sucessório como a possibilidade de você trabalhar a autorresponsabilidade e a corresponsabilidade dos membros de uma família. E eu não sei se é porque família é uma coisa tão cara para mim, Sim, entende? entendo. Que eu acho que o patrimônio, muitas vezes, é um, como é que eu posso dizer assim, é um obstáculo, né, para as pessoas terem Harmonia, uma né? harmonia. Eu entendo que essa busca, né, dessa harmonização não tem como não é, passar por esse enfrentamento. Ô mulher, assim, o fato de ter tocado nesse ponto de planejamento sucessório como uma predileção de atuação é algo que me chama a atenção, porque a gente escuta tanta história ruim, né, de quando ocorre um processo de inventário, de parentes brigando entre si, com um sentimento negativo uns perante os outros, né? Então, assim, quando o indivíduo, quando a família se propõe a pelo menos tentar evitar que aconteça isso, né? Isso eu acho que meio que tanto resolve o aspecto material dos bens, né? Que eventualmente que Aham. vão ser partilhados, como também da boa convivência familiar, não é? Uhum. E assim, E até uma questão para fazer
uma explicação, eu entendo, por que dessa palavra, né? Eu não sei, sentir no meu coração, da responsabilidade, da corresponsabilidade. Porque quando você faz, da forma como as pessoas inicialmente pensam que o planejamento sucessório é simplesmente jogar os instrumentos jurídicos sem tentar sanear também as intenções, explicar Os dramas, né? as mágoas. Exatamente. Quando você compreende e mostra que planejamento sucessório é tudo menos blindagem patrimonial, Sim. que planejamento sucessório talvez seja a coisa mais transparente que você deva fazer na sua vida, Sim. né? Onde todos os membros participem daquele processo, porque não adianta se enganar e lá na frente Sim. você talvez não esteja aqui, né? Digamos, para constatar, mas os seus talvez se deparem numa briga judicial. Né? Então, não adianta. Não, e eles perdem, sai caro, Tudo. perdem, nada, assim, não vale a pena. Por exemplo, essa questão da corresponsabilidade. Se você chega, muitas famílias nem tem tanto espaço para desarmonia, mas às vezes, assim, sem querer ser, como é que eu posso dizer, sem má fé, a pessoa que detém o patrimônio, que detém às vezes é o próprio responsável por gerar por gerar uma desarmonia. Ah, sim, claro. Por quê? Porque não conduziu de maneira transparente. Sim, exato. Se você tem uma pessoa que tem um estado de hipossuficiência, às vezes transitório, às vezes é só transitório, né? Mais do que o outro, se você perguntar para aquele que está em melhor situação, muitas vezes, olha, a gente vai fazer esse processo aqui transitoriamente, porque essa pessoa ainda está estudando para o concurso, mas eu posso morrer hoje. Precisa de um plano de saúde. Precisa de um plano de saúde, ou então porque tem um filho ou uma filha que está numa situação de um tratamento. O que é que você acha? Sim. Na hora. Claro. Está resolvido. Pois é isso. Não, ó, tô falando disso, tá com uma semana. A minha Letícia é a mais velha. E ela adora desenhar, fazer arte, essas coisas. Aí ela pegou e ela desenha muito bem, ela pinta muito bem. Ela escreveu o nome dela bem bonito numa arte e pregou como se fosse um adesivo na porta do quarto. Mas ela é boa, uma menina boa e gosta da Luana, que é a mais nova, a caçula. E aí aí a bichinha, vou fazer também um pra Luana. Aí fez também uma arte pra Luana. E tal, pra ficar Letícia e Luana na porta do quarto. A Letícia mais velha tem 9 anos. E a Luana tem 4. A Luana, quando viu a porta, por que é que o meu nome está embaixo, da Letícia está em cima? Já incomodada, porque o dela estava embaixo. Não é? Então, assim, criança cisma com pequena coisa que não vale nada, imaginemos os adultos. Quando envolve dinheiro, quando envolve bens, quando envolve desconfianças. Então, assim, o fato de você ter se enveredado e gostar desse tipo de coisa é muito legal, porque, antes de tudo, tranquiliza corações e evita conflitos, né? Exatamente. Agora, assim, Jorge, no caso, assim, você como advogada mulher, você entende que esse ambiente da advocacia, ele é propício para a profissional feminina ou ele é um ambiente masculino? Como é que você enxerga isso? Feliciana, eu entendo que todos os ambientes precisam da presença feminina e da presença masculina, né? Sim. Eu entendo que nós temos, como tudo na vida, a complementariedade, seja gênero, seja raça, sexo e tudo. Porque eu te pergunto isso porque eu tenho curiosidade para você como mulher, para saber seu testemunho, se você encara alguma dificuldade na sua atuação profissional, tendo em vista essa questão de gênero. Assim, quando você fala na advocacia, no mundo de hoje, e na advocacia, né, as mulheres ainda sofrem muito para digamos assim, se impor. Quando eu digo as mulheres, porque é muito fácil de você falar só de si, mas quando você tem a oportunidade, tanto como mulher, mas de falar por todas elas, essa dificuldade de se respeitar a figura feminina, isso, na minha concepção, ainda é uma realidade no mundo de hoje. Tá? Por quê? Porque você, como mulher, você precisa
ter uma energia muito forte, né, para precisar se impor em muitas situações. Ao mesmo tempo que o mundo precisa entender que a sensibilidade da mulher é fundamental. Muitas vezes a mulher até deixa a sensibilidade de lado. Sim. E vem com energia mais forte, mais intensa, achando que aquela energia é a mais adequada para aquela situação. Por quê? Porque ela precisa se impor naquele mundo de energia, eu posso dizer, mais masculina. Tá? Como se sentisse pressionada. Como se ela já pressupõe que ela precisa ter aquele componente mais impositivo. Então, assim, é preciso ter muita reflexão, tanto dos homens como das mulheres, porque essa questão da figura feminina, ela precisa ser elaborada também pelas mulheres. Sim. Porque muitas vezes, nós mulheres, nós deixamos de ocupar nosso espaço. Sim. Né? E aquele espaço que não é ocupado, ele passa a ser ocupado por uma outra pessoa como de forma natural. Né? Então, assim, esse respeito à figura feminina, a sensibilidade, mas também a firmeza da mulher, ele também precisa vir das mulheres. Né? Ou seja, existe, não tem como você dizer que não se tem preconceito. Uhum. Eu acho que a palavra talvez não seja assim, preconceito. Às vezes não é nem consciente. Uhum. Você entende? Uhum. É uma questão cultural, tá? Não é consciente, é uma questão cultural. Mas requer, né, tanto dos homens como das mulheres, esse momento de reflexão, né, de se apropriar da sua natureza, dos seus desejos, dos seus propósitos, sem precisar e sem se deixar ser tolhida, se desnaturar. Né? Se desnaturar, porque isso é uma coisa do ser. Sim. Nós não devemos fazer isso em relação a uma diferença de gênero, uma diferença de... Então, essa questão do autoconhecimento e de enfrentar esse assunto com seriedade, porque enquanto não se aceitar que isso ocorre, Sim. você não pode promover uma mudança. Sim. Né? Então, assim, tá tudo certo, não precisa pensar sobre isso. Não precisa pensar sobre isso. É necessário, porque as minorias, elas são minorias. Uhum. E elas precisam ser olhadas, porque o mundo precisa da complementariedade. Sim. Né? Acontece que as coisas não são da noite para o dia. A cultura ela vai se transformando. Sim. Né? Você pode até não conseguir, para determinadas situações, olha, hoje eu fiz uma coisa, como às vezes a gente faz tem algum comportamento que você assim, poxa, eu não escutei o meu coração. Ok, amanhã eu vou mudar, eu devia ter me posicionado, eu me posicionei de uma forma, eu devia ter me posicionado de outra. Sim. Mas eu não sei se eu me fiz explicar. Não, eu achei legal essa tua abordagem, porque o que você falou, eu acho que tem tudo a ver com essa questão social que, graças a Deus, o nosso país é um país que busca ser democrático e busca equalizar essas questões. Porque eu te fiz essa indagação, porque você é uma referência da nossa advocacia feminina. E a gente sabe que existe uma dificuldade hoje, ainda infelizmente, não é para a inserção profissional das mulheres nos ambientes outrora sempre ocupado por homens. E assim, eu estou falando isso porque recentemente, né, o CNJ aprovou uma resolução que até para compor os tribunais, assim, seria necessário também, agora eu não sei exatamente qual o critério, que tivesse uma composição quase que paritária entre homens e mulheres, porque só tem homem. Não é assim, para ocupando os cargos de cúpula do Poder Judiciário, quer seja no segundo grau ou nos tribunais superiores. Né? Hoje no Supremo, com a aposentação da ministra Rosa Weber, a gente só vai ter a ministra Carmen Lúcia. Entre 11, não é? E considerando que a população feminina no nosso país, não tem dados aqui, mas salvo engano é até maior do que a masculina, então assim, é um contrassenso, não é? A gente observar isso. É por isso que eu digo que as próprias mulheres têm que compreender essa necessidade de representatividade. Sim. Né? E
e dentro de uma decisão consciente, porque não é você votar porque a pessoa é mulher, ou Sim. decidir porque ela é mulher, mas na hora de colocar na balança, Sim. né, o componente feminino é importante. Porque, assim, Feliciano, uma coisa não acontece só, até independente da instituição ou de onde você quer se estabilizar, existe política. Aham. Né? Existe uma linguagem silenciosa. Existe uma negociação Sim. formal ou informal. E a linguagem precisa ser compreendida que existe a turbulência. Então, a inserção da mulher não é algo fácil. Ela vai até um determinado momento, mas chega numa curvinha lá que é muito difícil ultrapassar. Tem um cadeado complicado Tem um ali. cadeado. Aí você me pergunta, Georgia, quer dizer que você não ultrapassou, que as mulheres não possam ultrapassar? Eu te digo uma coisa, é necessário muita energia para ultrapassar. Sim. Só que você está dizendo, é quase como se você dissesse que você precisa ter uma energia muito masculina para ultrapassar e para entrar no mundo masculino. Eu sei. Tem que se desnaturar. Para entrar. Sim. Entende? Então, assim, nós precisamos compreender isso. Hoje a OAB tem tentado, tem tido decisões que colocam essa paridade tanto nos processos decisórios e em todo o organograma, porque nós precisamos escutar e precisamos respeitar e tirar uma nova forma de se resolver as coisas, que não precisa ser com um olhar masculino. Sim. Então, assim, essa pluralidade de olhares e de experiências, porque eu não posso decidir, eu não posso ter clareza, profundidade de algo que eu não experiencio. E eu acho que tem a ver com uma mudança da sociedade. Que eu estou falando, né? se fosse homem. Então, assim, eu quero que as mulheres, eu quero representantes mulheres também. Eu quero um colegiado bem plural, entende? Eu quero, porque eu entendo que essa pluralidade é que vai dar a qualidade, né, das decisões. São decisões que vão atingir a todos, que vão considerar todas as realidades. Não, e eu não tenho dúvida, viu, Jorge, assim, né, que a gente está tratando desse assunto, que é um assunto delicado, não é? E que vale muito a pena, assim, a sua posição sobre isso, mas, assim, as melhores chefes que eu tive foram defensoras, né? E, assim, magistradas, professoras, que me perdoem os homens, não é? Acredito que devam ter tão bons quanto, mas nunca vi um que ultrapassasse a qualidade das profissionais do sexo feminino em todos os ambientes que eu já tive a oportunidade de estar. Eu que tenho medo de avião. Teve uma vez que eu fui andar de avião que a comandante era uma mulher. Aí o que ela falou no microfone, quando ela falou, aí eu cheguei aliviei. Porque eu sei que, assim, observando como é o métier feminino, né, a gente analisa um cuidado maior, uma sensibilidade maior, uma organização melhor. Assim, não que os homens não possam ser, muitos são também, claro. Mas, assim, é um pressuposto, porque não deve ser fácil, como a gente observa ainda na nossa sociedade, a mulher como a primeira responsável por todas as questões do lar e, ao mesmo tempo, ter que ser profissional. Quanto a isso, como é que é a sua perspectiva de você como advogada e também como mãe? Outrora, profissional de banco, hoje advogada. Tem alguma diferença? Como é que você encara isso? Não, eu acho que nós somos produtos da cultura, né? Sim. E eu me coloco nela. Então, assim, eu me vejo muitas vezes, assim, assumindo responsabilidades e não deixando, no caso, meu marido, assumir as responsabilidades dele. Então, de alguns anos para trás, eu passei a entender que a minha dor, que era exatamente essa dor da sobrecarga, tinha também o componente que eu estava alimentando aquela dor, no sentido de que eu preciso dizer que eu não vou fazer, ou que vamos conversar, você faz isso, eu faço aquilo, ou não, então não dá para fazer, tem nada, não, deixa ali que
quando der, faz. Sim. Entendeu? Então, assim, mas é do DNA da gente. Eu diria assim, cultural. Não, Sim. perdão, não é DNA, mas é cultural, muito forte. Eu, particularmente, tenho esse sentimento muito grande de cuidado. Faz parte de mim. Independente de ser mulher ou homem, porque eu vejo muitos homens com extremo, digamos assim, zelo e um perfil de cuidado muito grande. Isso me acompanha. Então, assim, eu tendo a querer ajudar, não estou falando só no contexto dentro de casa, mas de todo. E no contexto de dentro de casa, falando na educação das minhas filhas ao longo, agora não, porque já são adultas, mas quando eram adolescentes, eu passei a entender que eu precisava dar mais espaço para o meu marido, para que ele pudesse exercer mais o papel da paternidade dele. Sim. Né? Assim, que muitas vezes eu estava atravessando porque aquela cultura de que você resolve tudo, você faz tudo, você faz... E aí você não percebe que não está sendo... como é que eu posso dizer? Não está sendo... não está contribuindo. Você está tendo um boicote naquele processo. E você não percebe, né? Então é muito, muito subjetivo. Eu acredito que tudo deve ser pensado. Mas ainda é uma sobrecarga. Sim. Para a mulher. E assim, e você como mãe, que tipo de referência você gostaria que a Amor e a sua Letícia tivessem a respeito dessa questão? De como elas devem se colocar? Porque eu também sou pai de 2 meninas e isso é algo que me preocupa. De como transmitir para minhas filhas essa questão de que elas podem fazer qualquer coisa, podem trabalhar como elas quiserem, enfim... que o que vai sempre diferenciá-las como diferenciar qualquer pessoa uma da outra, é só a honestidade delas, não é? E o trabalho delas. Assim, como é que você transmitiria isso para suas filhas? Feliciana, assim, uma das coisas que me moveu, eu sempre tive um conteúdo de respeito e do ativismo feminino muito forte. Eu acho que está em mim, né? Porque eu sou assim, eu sou... muito positiva, né? Eu vim com isso, né? E todas os obstáculos, né? E aquele tempo que você tem que estar tomando conta de casa, mas tem que estudar, tem que ficar com as crianças, mas tem que ir para a faculdade mais tarde, porque você precisa se realizar profissionalmente. E eu estava até conversando com você lá fora, e eu vou repetir. Eu sempre pensei que eu precisava fazer aquilo, né, de forma equilibrada. Vamos supor, se eu preciso fazer uma viagem, se minhas filhas vão ter que ficar, na época, com algum familiar, ou seja, dentro de um contexto de segurança, né, dentro de um contexto de segurança, mas eu precisava ir, porque eu não poderia ir, porque e se eu ficasse, né, e se eu dissesse não para aquele desafio, né, uma vez que eu não estava presente, cronologicamente falando, na vida das minhas filhas, porque eu acreditava que eu precisava dar exemplo para elas de não se colocar numa situação de dependência. De destemor também, né? De destemor. Então, eu acredito, assim, o que eu digo para elas, primeiro, escute seu coração, né? Siga sua alma e saiba que nós precisamos estar conectada com as pessoas por um processo de interdependência, que todos nós somos. Né? Mas, para isso, a gente precisa ter um conteúdo de verdade que nos segure. Né? Ou seja, o que é que meu coração, meu propósito, o que é que a minha alma está dizendo que eu quero fazer. Que me realiza, que né? me realiza. Né? Assim, me realiza ficar em casa? Ótimo, não tem nenhum problema. Te realiza, você não precisa fazer, você não precisa ser desenvolver uma profissão que seja ícone. Você não precisa. Não existe padrão do que é certo. Não existe. Existe aquilo que está na sua alma. Mas existe aquilo que está na sua alma de verdade. E não como um condicionamento social. Assim, sem querer estar julgando, né? Porque tem muita gente que quer fazer uma coisa só porque o outro fez. Às vezes não sabe nem se quer aquilo. Exato. Né?
Exato. Mas, por exemplo, quando eu saí do banco, eu saí sabendo que eu estava me colocando numa situação de risco, Sim. né? Eu costumava dizer assim, ó, no máximo, eu vou voltar a ser empregada de alguma empresa, talvez ganhando menos, mas eu vou, porque eu tenho empregabilidade, Sim. né? Isso era a minha... Construir um que eu currículo. tinha era a minha empregabilidade. Mas eu sabia que eu estava abrindo mão de um controle. Então, de alguma forma, eu estava me colocando, digamos assim, na confiança de uma figura masculina que era meu marido. Então, Sim. assim, eu não vejo... Eu não digo, isso endemonizo isso. Eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas de coração das pessoas, Sim. como propósito. E outra coisa, né, Jorge? Assim, e sempre com aquela coisa de que tudo passa e que a gente sempre pode começar de novo. Assim, graças a Deus, assim, você está aqui trazendo pra gente um histórico de boas escolhas, não é? Que deram certo e que muitas vezes pode ser que eventualmente algo que a gente queira não seja como aquilo como a gente imaginou, mas ao final Tudo dá certo. a experiência ainda Tudo é que caminho. pois é, Tudo é o caminho. e ter aquela sensação maravilhosa de que a gente sempre pode começar de novo, que nada nos impede. E, na verdade, não é começar de novo. É continuar. É verdade, a sua observação é muito pertinente. E que todas as escolhas têm seu preço. Então, Sim. se eu escolho um determinado caminho ou um outro caminho, tudo na vida é risco. Uhum. Então, o risco que engana-se quem tem controle das coisas. Quem pensa que tem todo o controle de tudo, né? Quem pensa que tem todo o controle das coisas. Então, se você opta por determinado caminho, ok. Uhum. Consciente de tudo que está ao seu redor, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, tudo bem. Uhum. A gente planejar não é e ter aquela tranquilidade que a gente vai dar nosso máximo e se não der a gente segue em frente muito mais forte e poderoso porque tem essa experiência que passou, né não? E você, Jorge, como advogada, como é que você enxerga o Conselho de Classe dos Advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil? Você participa da OAB, você se interessa pelas questões da classe? Sim, eu acredito que nós precisamos entrar em todos os contextos decisórios, de tomada de decisão. Eu acredito muito na participação, não só no Conselho de Ordem, como também na vida, Sim. como na política pública, na política estrito senso. Eu acho que nós precisamos exercer o nosso papel na vida. Sim. Né? Então, quando você não exerce, você está deixando as outras pessoas decidirem por você. Sim. Então, é uma escolha. Mas você deixou de intervir e você, muitas vezes, algumas pessoas ficam só digamos assim, no conteúdo de criticidade, né? Sim. Não resolve nada, Não né? resolve nada, mas ok, também é uma escolha. Uhum. Sim, né? O que eu acredito, Feliciana, é que a gente tem que viver. A ordem para mim, quando eu saí do banco, eu disse que eu queria uma profissão. Porque como administradora, eu não sentia que eu tinha uma profissão. Eu era empregada, Sim. Né? Ou seria uma empresária. Sim. Mas eu queria ser profissional liberal, ter uma profissão e ser uma empreendedora de mim mesma. Sim. Né? E eu acredito que a advocacia, ela tem esse espaço, ela tem essa ambiência. E assim, eu, Geórgia, encontro na ordem, né? E eu vejo hoje, principalmente, eu já não me considero, porque eu tenho 10 anos de profissão e vim de uma inserção, digamos assim, mais sênior, né? Porque Sim. eu vim de uma transição. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha que se formou agora, né? Em Direito. E aí eu vejo a ordem hoje com tantos instrumentos para abraçar esses novos advogados, onde eles podem ousar na advocacia com mais segurança, com mais responsabilidade, inclusive para a própria sociedade. Sim. Né? E eu vejo que a representatividade feminina maior, essa escala de mais-valia que eu reconheço
na ordem. Aí, se você me perguntar, Geórgia, muita coisa a ser melhorada. Como tudo na vida. E eu Sim. acredito nisso. E eu sou crítica naquilo que eu preciso, que eu reconheço que não tá bom, precisa mudar isso, mudar aquilo. Mas eu só posso ser crítica se onde eu estiver, se a minha voz atingir aquelas pessoas que podem decidir. Sim. Ou se de alguma forma eu possa influenciar. Fazer parte do debate, né? Fazer parte do debate. Isso como tudo na vida. E o debate construtivo. Construtivo. Eu não posso reclamar de um resultado de uma reunião, né, de uma assembleia do meu condomínio, se eu não fiz parte, fui avisada e não estive presente. Sim, é isso né? mesmo. E eu acredito também em outra coisa, a gente, nessa participação da sociedade civil, e não é o caso da advocacia, mas também é uma maneira de ver o mundo, entende? Sim. De influenciar. Você precisa estar no mundo. Né? Precisa dizer o que você deseja, o que você não deseja. Sim. E não tem outra forma se você não estiver participando. Sim, é verdade. E na OAB, você desempenha algum papel, além de ser inscrita? Na OAB eu desempenho um papel especialmente, assim, muito especial para mim. Eu tenho um ativismo, né, eu desenvolvo um trabalho voluntário que é na causa animal. Ah, que legal. E eu encontrei, através da OAB, né, através da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Sim. De bem-estar animal. Que legal, Jorge. Você juntou duas coisas que tem a ver contigo, a preocupação com os animais e, na tua profissão, um setor do órgão de classe que tem isso como objeto, não é isso? Eu participo da Comissão da Mulher Advogada também, né? Isso foi a primeira comissão que eu participei eu acho que tem a ver com o nosso papo antes, né? E a comissão do Pacto Global, que veio, na verdade, em, digamos assim, anexo ao dos direitos dos animais. Legal. Mas, assim, eu não participo da OAB, diria assim, como é que eu posso te dizer assim? É uma participação, como das comissões, que na verdade são braços da OAB, né? O que são as comissões? São braços da OAB para atingir a sociedade. Sim, né? Interessante você falar isso. São pessoas que se voluntariam, Comissão de Defesa dos Direitos dos Deficientes, dos idosos, do consumidor. E o que é que significa, né? Os membros da comissão, a comissão, ela tem um papel de representar e de forma de humanizar, de levar a presença, né, da OAB à ponta na sociedade, escutar as dores da sociedade, propor, acompanhar as instituições, né, e interagir, escutar, estar atenta, trazer aquela pauta para o pleno da OAB, que é realmente, você sabe, que é um órgão colegiado. Então, as comissões, elas não falam pela OAB, né? Mas elas trazem, elas são uma interseção, né? E a partir dessa interação, você contribuir e desenvolver, dar devolutiva do entendimento da OAB enquanto órgão colegiado a respeito daquele assunto, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. E isso é uma construção. Legal, Jorge. Assim, eu assim, tenho pouca experiência de direito animal. Na verdade, quando eu peguei, assim, claro que assim, eu penso que o direito animal raiz, né, aquele que interpreta até os animaizinhos, né, os seres... os pets, seres racionais, como sujeitos de direito, né? Assim, porque de vez em quando a gente vê uma notícia ou outra, né, de um habeas corpus a favor de um animal de zoológico e tal, ou então um jumentinho que é muito maltratado, né, ele ser tratado até como uma vítima e tal. Mas eu tenho uma experiência também nessa área, que foi mais de uma vez, que aparecia na defensoria o caso das araras que a pessoa tinha dentro de casa, o papagaio, sem autorização do IBAMA. E aí o vizinho que tem raiva do outro, faz a denúncia, aí vai lá, aí toma arara, aí é o fim do mundo, porque
de um idoso, de uma idosa, a razão da vida era a arara, era o papagaio. Uhum. E a gente brigava muito e conseguia judicialmente, mesmo sem ter uma formalidade prévia, conseguir brigar pela guarda do animal como se fosse uma guarda de uma criança. De uma criança. Mas que realmente envolve uma emotividade muito forte. Não só da pessoa, que é a tutora, que se chama, né, do animal, mas do próprio animal. Porque está totalmente adaptado ao ambiente doméstico, é tratado com extremo carinho dentro de uma determinada casa, e de uma para outra se vê num ambiente de um cativeiro, assim, onde ele vai ser tratado adequadamente, mas não com aquele carinho, sabe? E é muito legal ter esse aspecto jurídico. Você vê, né? Assim, assim, é por isso que eu acredito muito na humanidade, ainda. E nunca vou deixar de acreditar, na verdade. Porque nós somos, apesar de fazermos coisas terríveis uns com os outros, nós também fazemos coisas muito boas também com o nosso semelhante e temos essa preocupação com a nossa natureza como um todo. E o fato de você ser engajada nisso ainda é algo que faz a gente ficar ainda mais feliz com essa abordagem que você está nos dando aqui, nos brindando a respeito de sua trajetória. Eu queria te convidar a estudar mais sobre a matéria. Ah, por favor. O direito dos animais hoje, é um direito fundamental, está na Constituição, Sim. né? E ela diz que é dever de todos, da coletividade e do poder público, a proteção dos animais. Existe uma proteção especial aos gatos, os cães e gatos. Aquilo que existem algumas pessoas, os que amam os animais, sabem que isso é um processo, digamos, de desenvolvimento. Sim. E às vezes os que não amam dizem assim, olha, tá vendo? Mas por que gato, cachorro tem mais proteção do que os outros animais? Infelizmente é verdade, por enquanto. Mas como a gente entende que tudo é um processo, foi necessário iniciar com os cães e gatos, Sim. né? Mas não que os outros também não mereçam aquela proteção. Digamos, uma proteção, entenda, não é que não tenham proteção, tem também, mas Sei. não uma proteção mais, digamos assim, detalhada, mais disciplinada. forte. Você sabia que hoje os maus tratos contra Sim. cães e gatos é uma medida é um crime de maior potencial ofensivo e leva à prisão? Não, apareceu recentemente, inclusive foi um servidor no município do interior que abandonou um cachorro numa estrada, ou foi um gato, eu não me recordo, e ele foi preso, né? A notícia pelo que me recordo. Exato. Que é um crime, assim, você vê, né? O legislador infraconstitucional penalizou ao ponto de considerar uma infração consideravelmente grave. Porque, na verdade, a lei de crimes ambientais já foi modificada, aí nós temos o crime, a Constituição já dá nossa Constituição é belíssima nesse sentido, mas quando você, só a título de conhecimento, nós temos hoje, o governo do estado do Ceará, um código de proteção ambiental, uma lei proteção estadual também. Estadual, uma política de proteção dos animais específica. Que legal. No município existe... Desconhecia. É verdade. E no município existe um projeto de lei que praticamente seria um texto muito semelhante ao do governo do estado, né? Mas nós temos leis também, mesmo no município, né, que amparam, leis municipais que amparam essa proteção. Então, assim, é muito importante, o que eu queria te dizer é que nós temos uma possibilidade, né, de, com isso, transformar, talvez, a humanidade, né, para que os seres possam respeitar mais uns aos outros e os animais. A maior parte dos crimes isso aí é uma estatística de crimes na esfera doméstica, né, crime Maria da Penha. Se você for fazer um estudo, e já se tem levantando, muitos também têm violência contra os animais. É mesmo? Porque é o que a gente chama de teoria do link. É o DNA é o ânimos do opressor, do crime, entendeu? Não, e é uma forma também de atingir a outra pessoa. Indiretamente, né? Atingir a outra pessoa porque é uma questão emocional. Mas mais do que atingir a outra pessoa, de certa forma, eu não sei, uma crueldade inata. É uma selvageria, né? Que quem faz mal ao animal faz mal a uma pessoa também. Sim, com certeza, né? é verdade. E tem outra coisa,
Feliciano, só para complementar, eu queria convidar vocês a estudar o direito animal e a Aham. necessidade de trabalhar com essa questão da combate à crueldade e principalmente da superpopulação dos cães e gatos que a gente está Sim. vendo, né? Que se você são hospitais, são colégios, são centros universitários, indústrias. Ou na comissão a gente recebe frequentemente esse tipo de denúncia. Sei. E a necessidade da castração é muito grande, porque a maioria das doenças zoonóticas advém dessa relação com os animais se eles não tiverem vacinados, Sim. castrados, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Até para o direito urbanístico, que é a Sim. nossa área, entendeu? Hoje em dia, se você imagina que temos construtoras que estão fazendo uma fundação, por exemplo, Aham. tem problemas seríssimos, porque não consegue controlar Sim. a atuação, a conduta daqueles que ali trabalham e, às vezes, ocorre um crime, uma crueldade contra o animal. Aquilo já pode... Tem todo um conteúdo, embarga a obra, é uma questão de responsabilidade, inclusive, da própria empresa. Deve envolver o licenciamento, né, para poder fazer tudo direitinho. Exatamente. Que legal, Jorge. Interessante, viu? Acho que isso daí deve dar a gente tem que marcar um programa para tratar desse assunto. E as ararazinhas, eu só quero lhe dizer que eu vou ter que dizer aqui. Diga, por que favor. tudo é razoabilidade. Que tudo na vida Não. é razoabilidade, mas também o lugar de animais silvestres é na natureza. Concordo. A não ser que ele já esteja muito ambientado e que não possa ser inserido na natureza. E acho que a jurisprudência hoje ela é nesse sentido. Porque, assim, quando realmente tem um histórico tal, aí deixa no ambiente doméstico, até porque tem muitos casos, como o animal ele tá tão adaptado que se ele for solto, ele morre. Não, concordo. Né? Certo. Então, assim, agora também tem muito caba que pega passarinho silvestre, galo campina, tá, para vender, para fazer aquelas corras de... Né? Então, assim, aí de fato aí a pena é braba, viu? Quando você compra um animal, você está alimentando esses maltratos geral, né? Quando você, e principalmente quando você está falando de animais silvestres, Sim. né? Assim, existe um mundo, um submundo ali de muita crueldade. Sim, é verdade. Muitos morrem para chegar um vivo para um comprador, né? Pô, querida Georgia, para encerrar esse nosso encontro, eu queria só te pedir que você, o que é que você poderia dizer para uma moça que gostaria de se tornar advogada? Você aconselha ela a essa missão? Minha filha se tornou advogada agora, né? Então, eu posso dizer isso assim. Eu vou te dizer que se você busca, se na sua alma você tem esse desejo de influenciar a vida das pessoas, de lutar por direitos, de lutar pela manutenção da democracia, né? Eu acho que isso é importante, eu acho lindo esse nome. Quem é do direito é porque não é só um nome, né? É muito mais do que isso. Nós sabemos disso. A advocacia, ela é uma profissão belíssima. Eu diria que ela é libertadora, porque ela te mostra caminhos, possibilidades de você lutar por direitos, por garantias, por um processo de harmonia. O direito não é só luta, muito pelo contrário. Eu vou aqui desmistificar que antes a gente dizia, você quer ser advogado, você gosta de brigar, então vá ser advogado. Não é isso. Eu acho que ser advogado é você realmente ter empatia pela dor do outro e se colocar nessa posição de querer solucionar juridicamente, né, aquela solução, aquela dor. É como a medicina, né? Assim, existem problemas do mundo do direito que tiram a paz das pessoas, né? Assim, você sabe disso. E é um mundo muito fechado, as pessoas não conseguem resolver por si, elas precisam do operador do direito para desatar aqueles nós. Sim. Então, se você deseja ocupar esse espaço, inicialmente, num olhar conciliador,
né, mediador, porque é isso que eu acredito que o direito é. O direito é solucionar, é mitigar as dores do outro. E a gente não precisa e nem deve potencializar aquela dor. A gente tem que buscar a solução, né? E eu só acredito primeiro nas soluções que partam por esse princípio mais integrativo, mais fluido, obviamente, né? Tudo tem que ser razoável. Então, na medida que as coisas possam né, irem acontecendo, você vai se utilizando digamos assim, dos instrumentos jurídicos que você dispõe. Mas sim, eu digo que siga seu coração, né? Siga seu coração. Porque, entre outras coisas, a gente pode transformar o mundo, não é? Torná-lo um lugar melhor para todos. Não é? Exatamente. Ô, Jorge, olha, pra gente aqui do Pode Falar em Direito com o Feliciano Júnior foi uma alegria, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, viu? Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito um prazer enorme. E eu queria deixar um abraço, né? Feliciano não está aqui, Feliciano Júnior não está aqui. Daniel Holanda, especialmente para ele, viu? Daniel, você é o responsável por boa parte disso. Não é, mas eu tô com ele, viu? Muito obrigado a todos, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, viu? Fiquem sempre com Deus, um grande abraço, com a paz de Nosso Senhor.